Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo de como construir este painel no Planilhas Google para o controle das suas atividades ou das pessoas dos seus setores ou qualquer atividade que você queira controlar, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e caso queira me seguir ou me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar e me mandar o convite que eu irei lhe aceitar. Beleza? Feitas essas primeiras considerações, vamos lá. Como está funcionando esse painel? Esse painel ele possui 4 cartões na parte superior, um gráfico e uma tabelinha aqui mostrando algumas informações. E temos aqui os filtros, onde eu posso filtrar por nome da pessoa que você cadastrar e pelo setor da pessoa também, caso você deseje fazer esse controle, né? Embora talvez você faça esse painel apenas para você. Não tem problema, é só alguma das opções que a gente vai deixar aqui, tá? Nos cartões, a gente tem o total de atividades ali que foram cadastradas, quantas dessas atividades foram concluídas, quantas estão em andamento e quantas estão em atrasos, ok? Média de quantidade de dias para uma dada atividade ficar pronta e a média de horas para a atividade ficar pronta, que você pode rolar aqui para baixo. E conforme você for adicionando, você vai ter esses valores, né? E aí eu posso filtrar aqui, por exemplo, por nome, né? Posso filtrar isso aqui por setor, tá? E aí, a seu critério, beleza? Então vamos lá, como que eu começo isso, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar a nossa base prontinha, tá? Então vamos lá. A nossa base, ela consiste, né, do nome da pessoa que está fazendo a atividade, do setor dela. Lembrando que talvez essa coluna você não utilize, porque se só for para você, acho que não tem sentido você colocar o setor, tá? O nome da atividade, a descrição dessa atividade, tá? Então a atividade ela tem um nome e o que você vai fazer, né? Data de início, data de fim, média de dias aqui, quantidade de dias em que foi feito, né? Aqui é o total, quantidade de horas e o status, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, dado como opção, eu não precisaria necessariamente fazer isso, mas só para garantir e demonstrar que esse recurso aqui existe, caso você queira utilizar, por exemplo, no nome ou na atividade, a gente vai colocar aqui, ó, uma validação de dados, tá? Como é que eu faço isso? Venho aqui no status, dados, validação de dados, adicionar regra, tá? Aí, o que ele vai me perguntar aqui? Primeiro, aplicar ao intervalo. Eu poderia escolher a coluna toda, por exemplo, e já deixar pronto para a coluna toda. Posso fazer isso também, ou posso deixar apenas numa célula e depois simplesmente só puxar para baixo, tá? Fica a seu critério. Eu vou deixar aqui apenas numa célula mesmo. Vou dar OK. Beleza. É um menu suspenso, tá? E aqui ele vai pedir para eu cadastrar as opções, tá? Que vai aparecer ali. Eu vou colocar adicionar outro item, porque são 3 opções, e aí você vai escrever essas opções, tá? Então é o concluído, é o em andamento e é o atrasado, ok? Fazendo com que assim a pessoa não consiga digitar qualquer coisa naquela célula, tá? Apenas essas opções vai aparecer para ela. Fica esse ícone aqui, tá? Meio cinzinha e tal. Se você gostar assim, é só dar concluído e tá prontinho. Mas eu gosto muito de vir aqui em opções avançadas, descer aqui, ó, e ao invés de ícone deixar seta, aí só fica setinha. Eu acho que fica mais clean, mas aí fica a seu critério, tá? Não tem o menor problema. Vou dar concluído aqui. Beleza. Aí o que acontece? Eu posso escolher entre essas 3 opções que você acabou cadastrando. E tá, isso aqui foi concluído. E aí também eu posso puxar para baixo, tá? Essa validação e ir mudando de acordo com a minha necessidade. Essa aqui está em andamento, essa aqui está atrasada, essa aqui está em andamento. E você pode também dar um delete que a célula fica vazia. Beleza? Deletar isso aqui. Prontinho. Então a questão aqui do status está resolvida, tá? Outro ponto aqui é quando você vai cadastrar horas, tá? O que acontece? Se você sentir na sua necessidade que eu não preciso ficar controlando minutos, então, por exemplo, essa atividade demorou 8 horas e 20, por exemplo. Eu não preciso necessariamente pontuar esses 20, eu só preciso da hora cheia, tipo 10 horas, 11 horas, 12 horas. Eu nem preciso formatar no formato horas, eu posso simplesmente digitar um número, tá? Fica até mais fácil de controlar. Mas, se você sentir real necessidade em colocar as horas em minutos, tá? É legal que você faça aqui. Vamos supor aqui que eu cadastrei aqui, ó,
8 horas, tá? Às vezes uma atividade pode demorar, sei lá, 24 horas, 36 horas. E se você não colocar o formato de hora aqui correto, você vai sofrer com um probleminha, tá? Que quando chega no 24, quando vai pro 25, ao invés dele contabilizar 25, ele volta para 1, tá? Porque ele entende que, tipo, meio que virou o dia. Então, para que você consiga fazer esse acumulativo, o que você tem que fazer? Clica aí no seu intervalo de horas, né? Vem aqui nessa barra aqui, né, principal. Clica aqui no mais formatos, que é esse sinal 1, 2, 3, e vem aqui em formato de número personalizado, tá? E aí você tem que buscar esse formato aqui, ó, tá? Que esse HH tá dentro desses colchetes aqui. Se você não achou, tal, o que você pode fazer? Simplesmente você digita, tá? Ó. HH, 2 pontos, MM, que é o dos minutos, e no meio desse HH aqui você coloca o colchetezinho. Beleza? Dessa forma aqui, ó, e aplica, certo? E aí eu posso digitar, por exemplo, a quantidade de horas que eu quiser, que ele não me bloqueia. E, inclusive, ele também soma, tá? Então, ele coloca uma soma de horas, beleza? E aí eu posso pegar, clicar em cima dessa primeira edição que eu fiz, clica aqui, ó, no pintar formatação e passa em cima das outras horas que você deseja tá digitando, tá? E aí, quando você passa aqui por cima, ó, ele soma a quantidade de horas aqui embaixo ou em qualquer outro lugar que você queira somar, com uma tabela dinâmica ou uma soma simples. Não tem o menor problema, beleza? Então, fica atento a esse detalhe. Beleza. Segunda coisa que eu preciso fazer é a quantidade de dias em que isso aqui foi feito, tá? A princípio, você simplesmente poderia fazer uma conta simples, igual quantidade da data fim menos a data de início. Aplica aqui, beleza. Só que o que acontece? Vamos puxar aqui para baixo. Vamos supor, né, que a atividade, ela só tem uma data de início, porque ela está em andamento. Então, já seria interessante eu colocar aqui uma função C para quando a data de fim tiver vazia, né, ou a data de início ali tiver vazia, ficar vazio aqui, porque para ter o número de dias correto, eu preciso que tenha as duas datas, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, eu vou contabilizar os fins de semana, então, por exemplo, eu só trabalho de segunda a sexta, então eu quero que esteja no meio desses números aqui, o fim de semana, aumentando ali o número em si, se eu não trabalho nesses dias, é uma pergunta que você vai ter que responder de acordo com a sua necessidade. De toda forma, eu vou ensinar aqui uma função para vocês, na qual a gente vai não contabilizar os dias do fim de semana, mas fica a seu critério utilizar ela ou não. Então vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui, para facilitar a nossa vida, tá? E vou colar ela aqui. O que a gente vai fazer? Vamos limpar tudo isso aqui, né? Essa bagunça aqui. Vamos lá. Deletar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma função C. A gente vai dizer o seguinte, ó, igual C. A célula aqui da data do fim, ela for igual a vazio, como que eu represento o vazio? Aspas duplas, né? Então, abro aspas, fecho aspas. Ponto e vírgula. O que vai acontecer? Então, deixa vazio. Ou seja, se eu não apontar a data do fim, não realiza cálculo nenhum. Beleza? Então, abro aspas, fecho aspas. Ponto e vírgula. Agora, se a data fim ela não estiver vazia, ou seja, alguém foi lá e colocou uma data, aí você realiza esse seguinte cálculo. Para realizar esse seguinte cálculo, a gente vai utilizar a função dia trabalho total. Então, vou digitar aqui, ó, dia trabalho, ela já aparece aqui. O que essa função faz? Ó? Dias úteis entre 2 dias determinados. Então, eu vou colocar 2 datas para ele comparar, e ele vai fazer uma conta, igual aquela de menos que a gente fez, só que ele vai ignorar os fins de semana, ou seja, ele vai manter apenas os dias úteis entre aquelas datas, tá bom? Então, cliquei aqui, ele vai pedir a data de início e a data de fim. Então, eu vou apontar a data que inicia a atividade, ponto e vírgula, e vou apontar a data de fim, beleza? Ele aqui ainda deixa um argumento opcional, que são feriados. Eu não vou colocar, mas você também poderia colocar aí uma listinha de feriados, tá? Fechei parênteses, eu acabo de encerrar a minha função dia trabalho total. Fecho mais um parênteses e agora eu encerro de vez a minha função C e eu dou Enter.
Ele vai pedir aqui para eu autorizar o preenchimento automático, posso clicar no verdinho, né? Mas também se essa opção não aparecer para você, simplesmente vem aqui e puxa para baixo, tá? Sem nenhum problema, tá bom? Aí olha o que vai acontecer, tá? Vamos supor, né? Puxei aqui a função para baixo, ó. Aqui para essa célula, fica vazio, porque eu não preenchi a data de fim, tá? Então, se eu colocar aqui uma data de início, ó, nada acontece, ele só vai contabilizar quando eu colocar a data de fim, beleza? Tranquilo, pessoal. Então, a nossa base ela está totalmente preparada para a gente fazer a nossa tabela dinâmica, que é o nosso próximo passo, ok? Mas antes, a gente precisa fazer o quê? Este fundo aqui, tá? Este fundo aqui nada mais é do que uma foto que eu criei no Google Apresentações, mas você também pode criar no PowerPoint, no Photoshop ou em qualquer outro lugar. Ou também você pode optar por não fazer e apenas prosseguir colocando as informações. A gente faz esse layout para ficar mais bonitinho, para ficar mais atraente, para dar mais valor para o nosso trabalho, tá bom? Então a próxima etapa do vídeo é mostrando passo a passo de como eu vou construir isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma aba aqui no meu Planilhas Google, tá? E eu vou definir um espaço onde eu quero que apareçam as informações. Então, eu vou selecionar e dizer que esse espaço aqui, mais ou menos, é onde eu quero que fique a minha foto. Então, eu vou selecionar esse intervalo de células aqui, ó. Deixa eu pintar aqui para vocês para ficar mais visível. Então, eu vou selecionar esse intervalo de células, mais ou menos esse aqui, tá? E eu vou mesclar. Então, clico aqui em mesclei, beleza? A partir desse ponto, com esse intervalo aqui selecionado aqui, ó, eu vou fazer a minha foto e depois eu vou inserir essa foto dentro dessa mesclagem de células, tá? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu Google Apresentações, tá? Eu posso vir aqui em Arquivo, tá? E vir aqui ó, em Configuração da página, tá bom? Por padrão, ele geralmente vem aqui nesse padrão 4x3, tá? Eu clico aqui e seleciono a opção personalizado e geralmente, de acordo aí com o tamanho do seu monitor ou com o monitor das pessoas que vão ver o seu relatório, é legal que você aumente a informação aqui da largura, tá? Eu adicionei aqui cerca de 10 centímetros, tá? Então estava aqui por volta de 25, eu coloquei mais 10, né? Então totalizando 35 e cliquei em aplicar, né? Então fica um espaço um pouco maior. Dependendo da sua necessidade, talvez você precise de um espaço um pouco menor, ou talvez você precise de um espaço um pouco maior. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu venho aqui, posso vir aqui em inserir e trazer uma imagem, tá? Então eu trago uma imagem de algum lugar. Geralmente eu pego essas imagens em banco de dados gratuitos, tá? Ou qualquer imagem que você queira colocar aqui no fundo. Então a minha imagem ela já está aqui, eu vou simplesmente copiar e colar ela. Você pode dar uma ajeitada nela, tá? Lembra que você tem essa opção aqui, ó, que é o cortar imagem, caso ela esteja muito grande, você pode dar uma diminuída. Então, no meu caso, a minha imagem ela era bem maior, tá? Eu simplesmente vim aqui e ajustei ela para a minha necessidade, ok? Segunda etapa, eu venho aqui em inserir, pego aqui, por exemplo, cadê? Inserir forma. Venho aqui em formas e eu gosto muito de trabalhar com esse retângulo de cantos arredondados. Eu clico em cima e abro ele sobre toda a minha imagem. Posso diminuir aqui um pouco essa angulação aqui dos cantos, né? Vindo aqui do ladinho, ó, pronto. Você dá uma centralizada, né? Tem umas linhas guias aqui que te ajudam a fazer isso. Então clique em cima, ó. E aí você pode vir aqui no preenchimento, na cor de preenchimento, escolher uma cor que lhe agrade. Eu vou deixar aqui mesmo no branco. Só que eu posso vir aqui ó, em cores personalizadas, tá? E aí, de acordo com a cor que eu escolhi, eu venho nessa barrinha aqui, ó, e venho diminuindo. Isso vai fazer com que aquela cor fique menos sólida e um pouco mais transparente, tá? Aí você vê de acordo com a sua necessidade. Eu vou dar OK. E aí eu tenho tipo uma cor, né, que você consegue ver levemente o fundo da foto, tá? Clico novamente em cima, Ctrl C, Ctrl V para copiar. E eu diminuo um pouco o tamanho disso, tá? Mais ou menos dessa forma. Vou fazer um pouco rápido, tá, pessoal? É só para mostrar o conceito. E aí eu posso escrever nessa imagem, né? Então, ó, filtros. Então eu clico sobre a forma, venho aqui no menu, venho aqui no alinhar, ó, eu centralizo e subo essa imagem lá para cima, né? Posso colocar um negrito, posso aumentar o tamanho, posso mudar a fonte, caso eu queira, tá?
Ctrl C, Ctrl V, eu vou criar aqui os nossos cartões, tá? Mais ou menos desse tamanho, Ctrl C, Ctrl V, e vou copiando, tá? De acordo com o tamanho que eu necessito, tá? Ficou um pouco grande. Não tem problema. Diminui todos eles, né? Como é que eu fiz para selecionar todos? Clica no primeiro, seguro o Ctrl no segundo e no terceiro, ó. Prontinho. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Clico no primeiro, segurando o Ctrl, vou selecionando os outros, tá? Venho aqui em organizar e eu tenho aqui o distribuir, tá? Eu vou dizer que eu quero ele distribuído horizontalmente, para que o espaço entre um e o outro seja exatamente igual. E aí eu posso mudar o nome, né? Então, o primeiro é total atividades. Então, atividades, por exemplo. E aí você pode, novamente, ó, centralizar ele, tá? O outro é concluídas. Eu vou ser bem rápido aqui, tá, pessoal? E vocês concluem aí. O outro é andamento. O outro é atraso. E beleza. E aí você vem aqui e pode também colocar essas bordinhas coloridas que eu coloquei aqui, tá? Como é que você faz, ó? Clica no que você quer mudar a cor da borda. Vem aqui, ó, nesse lapisinho de cor de borda e escolhe a cor que você deseja. Vem aqui na espessura da borda e você aumenta um pouco a espessura. Aí olha o que acontece. A borda fica colorida. Então, faço isso no segundo, posso colocar um verde, aumento também a borda e por aí vai, tá? E aí você vai mudando. Aí você pega aqui, Ctrl C, Ctrl V e cria aqui o espaços para os seus gráficos, tá? De acordo aí com quantos gráficos você quer estar utilizando. Por exemplo, dessa forma aqui, ok? Aí você faz um pouco maior, um pouco menor, de acordo com o que você precisa, tá? Lembrando que o painel é seu. Pode ter um gráfico a mais, um gráfico a menos, é a sua necessidade, não a minha. Eu estou apenas te mostrando o conceito. Prontinho. Aí, se você precisar, você traz os ícones, tá? Os ícones eu gosto de pegar um site chamado Flat Icon, tá? Só você pesquisar e aí vai ter o nome do ícone e você vai lá e baixa. Então, para inserir eles, né? Você vem em inserir, imagem e traz esse ícone, ok? Vou pegar aqui, ó. Já está no jeito. Prontinho, ó. Atividades concluídas. Em andamento. E em atraso. Certo? E aí você também pode centralizar, né, essas imagens através aqui do organizar, tá? Sem nenhum problema. Feito isso, organizado da maneira que você quer bonitinho, você vem aqui em arquivo, fazer download e escolhe aqui a opção PNG slide atual. E aí você vai ter a sua imagem lá prontinha, salva no seu computador, tá? E é legal também que você renomeie esse arquivo para caso você precise fazer alguma alteração no arquivo, você o encontre mais fácil dentre os seus arquivos. Ok? Beleza. Feito isso, eu volto lá para o meu painel, né? Deixa eu retirar essa cor aqui. O que eu faço? Seleciono a célula aqui que eu acabei escolhendo, venho aqui em inserir, tá? Venho aqui em imagem, tá? E aí eu vou escolher a opção inserir imagem na célula, tá? Não é sobre a célula, é na célula. Cliquei aqui em procurar e você vai procurar aí no seu computador onde aquela imagem que você fez ali no Google Apresentações acabou sendo salva. A minha está aqui, ó. Você aguarda a abertura dela. E prontinho, ó. A sua imagem que você editou lá está aqui, ó. Então ela está lá no fundo da célula, certo? Sem nenhum problema. E aí você vai jogando aqui as informações por cima. Beleza. Vou chamar essa aba aqui de Dash, ou qualquer outro nome que você queira dar, tá bom? E eu vou criar o meu dashboard aqui. O que eu vou fazer? Vou lá na minha base. Aumentar isso aqui. Vou selecionar todas as colunas que eu preciso, nesse caso aqui. Vou vir em inserir. Vou vir aqui tabela dinâmica. Ele vai perguntar se ele deseja que eu crie uma nova página ou se eu já utilize uma página existente. Eu vou utilizar uma página existente. Ele vai me perguntar onde está essa página. Seleciono aqui. Vou lá na minha aba Dash.
vou num cantinho aqui, ó, maroto, que no meu caso aqui é R1, e vou dar OK. Criar, prontinho. Minha tabela dinâmica está criada aqui, beleza? Beleza. Para facilitar a minha vida, na minha base eu vou deixar pelo menos um concluído, um em andamento e um em atrasado, tá? Para facilitar aqui um cálculo. Beleza. Então, a minha primeira atividade vai ser preencher esses cartões, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui na minha tabela dinâmica, eu vou vir aqui em adicionar, em linhas, e vou procurar aqui status. Então, ele vai listar aqui todos os status que tem lá. Aqui em valores, vou vir em adicionar, e vou selecionar novamente o status. Como é texto, automaticamente ele já seleciona aqui o conte, tá? Ok? Que é esse aqui, ó, conte A, beleza? Então já vem por padrão, né? Tem um monte de opção aqui, ó. Então, como é texto, ele já identifica. Se não identificar, você escolhe aí esse conte A, beleza? Beleza. O que você vai fazer? Como você deixou pelo menos uma opção, tá, de cada ali, ou você também poderia escrever, mas entenda que você tem que escrever corretamente, tá? Senão a função que a gente vai puxar aqui não vai funcionar. Vou copiar esse texto aqui, o atrasado, o concluído em andamento total geral, Ctrl C, e aqui deixando pelo menos uma coluninha de espaço, eu vou dar Ctrl V. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a função procv, tá? Então, ó, igual procv, chave de pesquisa. Esse campo aqui que eu acabei de copiar e colar, não ele completa, apenas uma célula, tá? Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? Posso selecionar aqui, ó, o R, a coluna RS toda por completa, tá? Não tem problema. Ponto e vírgula. Qual que é o índice que eu quero? É o 2, que eu quero a segunda coluna. Ponto e vírgula, e no classificado eu escolho aí o falso, tá? Fechei parênteses e dou Enter, tá? E aí ele pergunta se o preenchimento automático pode ser ali inserido, tá? Beleza. Só que o que acontece, tá, pessoal? Aqui está funcionando já. Só que, prevendo aí uma futura situação, o que pode acontecer? Eu posso ter algum desses status aqui sem nenhuma informação. E se não tiver nenhuma informação, ele não vai aparecer aqui nessas colunas e logo ele vai trazer um erro nesse cálculo aqui. Prevendo isso, que pode acontecer, tá? Mas talvez não aconteça com você, mas que pode acontecer, eu posso inserir aqui, além disso, antes do meu procv, a função se erro, falando o seguinte, olha, se retornar um erro nessa função, que é o procv, por gentileza, ao invés de trazer, né, a informação de erro, traga o número 0. Por quê? Se não estiver aparecendo aqui, nessas duas colunas, quer dizer que não tem nada cadastrado na base. Isso não tem nada cadastrado na base, é 0. Então, eu venho aqui, coloco se erro, né? Posso aqui já colocar o parênteses para facilitar a minha vida. Se erro tá aqui. E a função se erro é o seguinte. Ele fala qual que é o valor e o que acontece se nesse valor tiver um erro. O meu valor é o que vai sair desse procv aqui. Eu dou um ponto e vírgula. E o que acontece se tiver um erro nesse valor que é o meu procv? Retorne o número 0. Fechei parênteses e dou Enter. Pega e puxo para baixo. Né? Agora demonstra para mim a real efetividade disso. Vamos pegar esse concluído aqui, que eu tenho ele, e vamos tirar esse concluído e colocar qualquer outra coisa. Olha o que acontece. Quando ele não acha aqui, ele coloca o número 0, que é verdade. Okay? Vamos voltar para onde estava. Que é o concluído. Beleza. Prontinho. Agora eu preciso colocar estes cartões, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Vamos colocar o total, né? Primeiro, que é o total geral. Clico aqui em cima desse número 5, inserir, gráfico, tá? Não é gráfico de colunas, eu quero aqui tá em outros, que é esse gráfico de visão geral, que é o cartão, tá certo? Ele acabou pegando lá em cima e aqui eu faço a seguinte alteração, intervalo de dados, ele tá pegando tudo, não é isso que eu quero. Eu clico aqui, ó, nesse ícone que significa selecionar intervalo de dados, deleto o que está aqui, ó, posso puxar isso aqui para o lado e aponta apenas esse número 5 aqui, ó, e dou OK. Prontinho, ó, certo? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em personalizar e aqui eu tenho várias opções, tá, pessoal? Primeiro de tudo, estilo de gráfico, cor de plano de fundo, eu vou escolher nenhuma, porque eu já tenho lá o local para colocar, tá?
Borda de gráfico, nenhuma, tá? Chave de valor, eu posso centralizar esse número, posso também mudar a cor da fonte, vou colocar preto, tá? Posso alterar o tamanho da fonte e também eu posso mudar a fonte. Essas edições, pessoal, vai ficar a critério de vocês, tá? Então, ó, já vou diminuindo aqui o tamanho do meu cartão e vou colocar no local dele lá, ó. Tá? Mais ou menos do tamanho que você desejar, tá? Se você achar que o tamanho está muito grande da fonte, lembra que você pode mudar aqui, tá? Eu vou fazer aqui um pouco mais rápido, mas na sua realidade você faz aí da forma que você desejar, ok? Prontinho, ó. Certo? Beleza. Preciso fazer o próximo. O que eu já vou fazer, pessoal? Eu vou sair dando aqui Ctrl+C e Ctrl+V e criar cópias do primeiro cartão que eu fiz, ó. E vou colocar já no seu devido cantinho, tá? Ó, é só dar Ctrl+C e Ctrl+V, pessoal. Copiar e colar. Sem segredo, ó. E vou colocando ali, tá? Já para deixar no jeito. Dessa forma aqui, ó. Prontinho. Claro que o número que está aqui, ele está errado. Mas a gente vai mudar o intervalo desse gráfico. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nesse que está aqui de atividades concluídas, tá? Vou clicar nesses 3 pontinhos aqui e vou editar gráfico. Ele está selecionando aqui, ó, a célula V5, que é a do total geral. Mas a que eu quero é a das atividades concluídas. Então eu clico aqui em selecionar intervalo de dados e vou no concluído, ó. E dou OK. Prontinho, aquele 5 virou 1. Vou no atividades em andamento, clique nos 3 pontinhos, editar gráfico e clico aqui no selecionar dados e vou no em andamento. Dou OK. Agora eu vou no atividades em atraso, clico aqui em cima, 3 pontinhos, editar dados, editar gráfico. Clico aqui no selecionar intervalo de dados e escolho lá o atrasado. E dou OK. Certo? Prontinho. Agora todos os meus cartões estão totalmente corretos com as informações que deveriam estar ali. Eles estão prontos. Beleza? Então a primeira parte do Dash está feita. Vamos colocar aqui agora a média de quantidade de dias para ficar pronta. E vamos entender a métrica, se você precisa dessa métrica, tá? Vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui a quantidade de dias em que foi feito. Entende-se, tá? Que algumas atividades você vai repetir durante um mês, durante um semestre, um trimestre, um ano, durante uma década. A ideia é, conforme eu for repetindo essas atividades, para eu ter uma métrica de qual que é o tempo médio para ela ficar pronta, ok? Se você não repete atividades, ou seja, você faz um monte de atividades diferentes e elas não se repetem, talvez média não seja uma métrica boa, talvez seja melhor uma soma. Quantos dias demora para ficar pronto, ok? Eu, nesse exemplo, utilizarei média. Veja a sua necessidade, ok? Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa tabela dinâmica, tá? Ctrl+C. E vou colar aqui, ó, do lado com pelo menos aí uma coluninha de espaço, tá? E vou dar um Ctrl+V. Beleza. Vou clicar, aperto um monte de ESC aí para fechar, se for necessário. Vou clicar sobre ela, vou vir aqui em editar, tá? E vou fazer as seguintes alterações. O que eu quero? Média de quantidade de dias para ficar pronto. O que? As atividades. Então, vou limpar linhas e vou limpar aqui o status, tá? Aqui em linhas eu vou vir em adicionar, tá? E vou colocar atividade, que é o nome das atividades que você cadastra. Vou vir em valores e vou pegar aqui, ó, quantidade de dias em que foi feito. Por padrão, ele viu um monte de número, o que ele vai fazer? Ele vai somar, tá, pessoal? Ele vai somar, tá? Clico aqui, setinha para baixo, e eu venho aqui e coloco average, que é média. Certo? E aí você pode, aqui, né, além disso, na atividade, você pode ordenar por e você coloca pelo cálculo, tá? Não pela atividade. E aí você escolhe se você quer em ordem crescente ou decrescente, tá? Depende aí da sua necessidade. E eu vou desmarcar esse total geral aqui, porque eu não quero ele aparecendo no meu gráfico, ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar as duas colunas, inserir, gráfico,
tá? Tipo de gráfico, vou mudar e vou colocar aqui, ó, o gráfico padrão de colunas, certo? Aí aqui, ó, um detalhe que você precisa ver com o que você precisa, tá? Se você quiser do menor para o maior, você deixa em ordem crescente. Se você quiser os maiores aparecendo primeiro, você coloca em ordem decrescente. Eu prefiro assim, tá? Mas depende aí do que você quer mostrar no seu gráfico. Beleza. Algumas coisas, pessoal, eu só clico em cima, ó, e saio deletando, tá? Então, por exemplo, eu não quero esse título aqui, clico em cima e deleto. Eu não quero esse título aqui de baixo, clico em cima e deleto. Essas linhas passando aqui do meio, ó, eu clico em cima, vai abrir o editor de gráficos, eu desço para baixo e desmarco aqui, ó, as linhas de grade principal. Não preciso disso. Título, pessoal, eu não preciso, tá? Por quê? Porque eu já tenho o título lá no meu painel. Então eu deleto, certo? Beleza. Preciso de fundo do gráfico? Não, porque eu já tenho um fundo. Então clico sobre o gráfico, nos 3 pontinhos, editar gráfico, venho personalizar, estilo do gráfico, cor de plano de fundo. Eu clico em cima, clico em nenhuma. Cor da borda do gráfico, clico em cima e clico em nenhuma. Beleza? Beleza. Clico sobre o gráfico, tá? E aí eu tenho que vir aqui em série, tá? Para que eu coloque a legenda de dados. E quando eu ativo a legenda de dados, eu preciso vir aqui em posição. Eu posso deixar automático, mas eu posso vir em posição e escolher aonde eu quero essas informações, tá? Eu gosto na extremidade externa. Você pode clicar em cima desses rótulos, por exemplo, e selecionar... Cadê? A cor do texto, por exemplo, colocando a cor preta, em um negrito, por exemplo, né? Então ela fica aqui embaixo, ó. Ok? E também você pode, caso deseje, mudar a cor de preenchimento do seu gráfico, tá? Eu vou colocar aqui uma cor qualquer, tá, pessoal? Só para que é um exemplo, né? E beleza. Então, o seu primeiro gráfico, ele já está pronto. E aí você precisa colocar ele no cantinho dele, certo? Dessa forma aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Então, o seu primeiro gráfico ele já está pronto. Qual que é o meu próximo gráfico? Que na realidade é uma tabela. Eu também poderia colocar em gráfico, mas eu quero demonstrar que você tem opções, tá? Média de horas para ficar pronto, né? Então, novamente, lá na sua base você lança o total de horas que algo vai sendo feito, e conforme você vai repetindo a atividade, você vai vendo em quantas horas, em média, aquilo é feito, tá? Então, vamos lá. Primeira tabela, pego aqui uma tabela dinâmica qualquer, seleciono tudo, copio ela, colo aqui do lado, né? Cuidado para você não editar a tabela dinâmica errada, então eu gosto de apertar S, clicar na que eu quero editar e clicar em editar, tá? Quem não tem dor de cabeça. Então o que eu quero fazer? Vou limpar aqui, ó, linhas, vou limpar aqui valores, vou vir em linhas, adicionar, vou escolher atividade, vou vir em valores e vou escolher quantidade de horas para ser feito. Certo? E aí, né, se você quiser apenas uma soma, você escolhe soma, mas eu quero uma média, então é average. Beleza? Belezinha. Feito isso, eu já tenho aqui todas as minhas atividades, todas as horas em média, tá? Vou selecionar as duas colunas, inserir, gráfico. Não quero esse gráfico, vou vir aqui em gráfico de colunas, que é aqui o tal tipo de gráfico em configuração, e vou selecionar ali, ó, a opção gráfico de tabela. E vai ficar dessa forma aqui, tá? Veja que aqui tá certo o nome de atividade, tá? Só que aqui tá average de quantidade de horas para ser feito. Como é que eu mudo isso? Só você vir aqui nessa coluna e colocar aqui, ó, média horas. E aí pronto, já mudou, tá? Como é que eu faço para editar essa tabelinha aqui, tá? Ó, clico nela, clico nos 3 pontinhos, editar gráfico. Posso vir aqui em personalizar, tabela. Aqui eu tenho alternar cores de linha, caso você deseje. Eu posso marcar mostrar número de linhas, tá? Vai criar até um rankingzinho, né? De alguma forma. E eu também posso ativar a paginação, tá? E aí a paginação, né, conforme você for aumentando aqui as atividades, você pode ir passando para o lado. E aí você escolhe também
o tamanho dessa página. Eu quero uma página com 5 itens, 10 itens, 20 itens, 100 itens, porque ele cria aqui uma barra de rolagem, tá? Outra coisa que ele pergunta é o seguinte: como que você quer classificar essa coluna aqui, tá? Eu quero que ele classifique por média horas, e aí você escolhe se você quer crescente, e se você desmarcar, fica decrescente. Dessa forma aqui, eu acho melhor, tá? Então, ó, como vocês podem ver, ele cria aqui uma barra de rolagem, tá? Quando as informações deixam de aparecer. Ok? Vamos colocar lá no lugarzinho correto, tá? Dessa forma aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho para baixo. E aí você vai dando aquela ajeitadinha, tá? De acordo aí com o espaço que você tem, né? E deseja. Sem dificuldade, ó. Vai esticando, prontinho. Coisa linda, né? Deixa eu fechar aqui essas informações que eu não preciso mais. E pronto. Então, ou seja, todos os seus gráficos estão aí, certo? O que que falta agora? Falta a gente colocar filtros, tá? Como é que a gente vai colocar filtros? Eu vou clicar aqui em dados, né? E vou vir aqui, ó, em adicionar um controle de filtros. Cliquei, beleza. E aí ele vai perguntar, selecione um intervalo de dados que você deseja fazer esse controle. Vou limpar isso aqui, tá? Vou vir aqui onde está a sua base de dados e vou selecionar ali, ó, todas as colunas que eu desejo. Nesse caso aqui até a coluna I, vou dar OK. Certo? Ele vai perguntar para eu escolher uma coluna. Legal, cara. Daquele intervalo todo que você selecionou, qual coluna que a gente vai controlar? Você escolhe uma coluna, eu vou escolher, por exemplo, a coluna do nome. Beleza? E deixe essa opção marcada, aplicar a tabela dinâmicas. Certo? Senão não vai dar certo. Belezinha. Agora aqui em tudo você clica e tem aqui, tá? Você pode deixar desmarcados os espaços em branco, tá? E tem o nome da pessoa. Eu quero ver apenas as informações do Matheus, dá OK? Apenas as informações do Matheus. Eu quero ver apenas as informações do João. Clique em OK, apenas as informações do João. Eu quero ver as informações do Matheus e do João. OK. E você pode também selecionar tudo, tá? Assumir com esses espaços em brancos aqui, você poderia também, se esse espaço em branco estiver te atrapalhando, por exemplo, num gráfico, alguma coisa, você pode vir aqui em filtrar por condição, tá aqui nenhum, e você aqui, ó, qualquer coisa que não está vazio, e dá OK, né? E aí, o seu espaço em branco some dali, tá? Para vir aqui e ir acomodando esse carinha no espaço que você deixou para ele, tá? E esse carinha, ele também pode ser editado. Então, ó, quando eu clico sobre ele, 3 pontinhos, editar controle de filtros. Posso vir aqui em personalizar, que eu posso fazer? Posso mudar o título, ó. Ao invés de nome, vou colocar name, sei lá, tá? Ou vou deixar nome mesmo, ok? Posso mudar a fonte dessas letras. Posso mudar o tamanho da fonte, deixar menor, deixar maior. Posso colocar negrito, posso colocar itálico, posso centralizar, posso deixar mais para a esquerda, mais para a direita, tá? Posso mudar a cor da fonte, vou deixar branco mesmo, tá? E posso mudar também o plano de fundo, ó. Eu quero verde, eu quero azul, tá? Eu quero vermelho. Vou deixar o vermelho aqui só para destacar, belezinha? Dessa forma aqui, ok? Beleza, agora eu vou criar uma outra dessa, que é para o setor, tá? Então o que eu faço, ó, posso clicar nela, 3 pontinhos, copiar controle de filtros, e eu dou um Ctrl V, ó, certo? Veio aqui já o segundo. E aí eu preciso editar ele, né? Então eu clico nos 3 pontinhos, editar controle de filtros, venho aqui em dados, e ao invés da coluna nome, eu quero a coluna setor, tá? E aí você só precisa mudar o título, né? Aqui para setor. Prontinho, ó. Quando você vem aqui em tudo, está aqui todos os setores, beleza? Eu quero ver apenas a questão dos recursos humanos. Ok, eu quero ver apenas o pessoal da produção. Ok. E lembrando que isso aqui, né, impacta no outro filtro, porque eles se conversam. Então, na produção tem apenas o João. E prontinho, pessoal. O painel está pronto, funcional. Legal. Como que eu vou, né, atualizar isso? Ou seja, como que eu continuo alimentando? Tranquilo, ó. Nome, Maria. Setor aqui, ó, recursos humanos. Atividade, ABC. Descrição da atividade, fazer algo.
Início da atividade, sei lá, dia 20 de 1 de 2023, data fim da atividade, dia 30 de 1 de 2023, puxa aqui a função para baixo, escreve a quantidade de horas, foram 12 horas, né? Você pode copiar aqui a formatação, se for necessário, tá? E aí você puxa para baixo e coloca o status. Então, por exemplo, sei lá, em andamento, né? Ou concluída, no caso. Certo? Volto lá para o meu dash. E ao voltar para o meu dash, eu já vejo que a atividade ABC já está aqui. Eu vejo que os cartões foram atualizados e eu vejo o item ABC aqui. Vamos ver se no nome está aparecendo, ó. No nome não apareceu, então eu vou tirar essa condição aqui, ó, vou deixar nenhum, vou dar OK. E aí eu vou ter aqui o nome da Maria aparecendo, tá? O setor também vai estar aqui certinho. Então prontinho. De acordo com a sua necessidade, tá? Você vai colocando essas informações. Outro ponto. Aqui na tabela, ó, eu acabei deixando o total geral aparecendo. O que eu posso fazer? Volto lá, clico nessa tabela dinâmica que tá alimentando a minha tabela, editar, e eu tiro aqui o mostrar totais. Ó. Prontinho. Total geral já não lhe incomoda ali. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, entendido, tá? Espero que esse conteúdo seja útil para você de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like no vídeo, tá? E, caso queira, você pode estar me adicionando no LinkedIn, tá? O link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau.